Meus amores, lindos, maravilhosos, que saudade de vocês, de verdade. Galera, estamos passando por um período muito complicado da história. Daqui a alguns anos estaremos falando para nossos filhos, netos ou sei lá quem for, que a gente passou pelo coronavírus e sobrevivemos ao coronavírus, tá? Mas até então, infelizmente, temos que parar. Temos de fato que ficar em casa, reservados, cuidando da nossa saúde, tendo responsabilidade com o próximo, tá? E nossas aulas não podem parar, o conhecimento não pode parar. É por isso que as nossas aulinhas de atualidade serão agora online, via YouTube, mas aí estarei sempre no WhatsApp para responder dúvidas de vocês, perguntas, contem comigo sempre, tá? Pois bem, gente, diante dessa situação que a gente está vivendo de coronavírus, ou mais conhecido também como coronavirus, segundo os memes do mundo, né? Eu decidi preparar uma aula para vocês sobre isso, para a gente entender o que é, como surgiu, até porque hoje a gente está vivendo um período muito complicado da história, onde tem muita fake news, a galera inventa muita informação. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, estou gravando essa aula no dia 4 de abril de 2020. Então, assim, todo dia existem notícias diferentes, números diferentes, descobrem coisas diferentes, número de transmissão, número de mortes, número de atingidos, práticas adotadas pelos governantes, pelos políticos. Então, eu quero que vocês saibam que essa aula está sendo gravada no dia 4 de abril e as informações que eu vou passar para vocês é até esse período, tá? Após isso, todo dia pode aparecer informação nova e coisas diferentes, beleza? Então, o importante é que vocês saibam que a nossa rotina, ela mudou completamente. Gente, escolas fechadas, serviços, comércio fechado, shopping, cinema, o cinema que nunca para, praça de alimentação, que é praticamente o trabalho escravo, a galera nunca para, tudo fechado para tentar combater esse coronavírus, tá, galera? Então, o objetivo dessa aula hoje é a gente poder refletir, pensar, analisar e entender sem essas informações erradas, esses fake news que tá rolando por aí, a gente tem uma aula séria com informação e de atualidades, beleza? Primeira coisa que vocês precisam saber, o que é o coronavírus? Gente, o coronavírus, ele é um vírus que vem de uma família que causa doenças respiratórias, tá? Os cientistas, eles conhecem o coronavírus desde 1965 e desde essa data que ele é chamado dessa forma, porque quando eles vão analisar o vírus em microscópio, eles veem que o vírus ele tem formato de uma coroa e aí popularmente ficou chamado dessa forma. O fato é que esse vírus, ele é conhecido como um vírus zoonótico. Vou colocar o nome aqui para vocês. O que é que significa isso? Que a transmissão para o ser humano está ligada ao consumo de um produto animal e normalmente um produto animal que foi mal preparado. E esse vírus, gente, a partir do momento em que ele chega para o ser humano, a transmissão ela é muito fácil. Até ano passado, 2019, os cientistas eles conheciam 6 tipos de vírus do coronavírus de diversas gravidades. Mas esse, especificamente, o que a gente chama de coronavírus, o que está causando a epidemia hoje, ele foi descoberto em dezembro de 2019, lá na China, em Wuhan, e aí eu vou já falar sobre isso, tá? É interessante que vocês saibam que esse vírus, gente, ele já causou diversas epidemias ao longo da história. Por exemplo, entre 2002 e 2004, surgiu uma epidemia chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, que se espalhou por vários continentes, mas que o foco e o epicentro, ela foi na China. Em 2012, surgiu uma outra síndrome chamada Síndrome Respiratória do Oriente Médio, também causada pelo corona, que vai surgir na Arábia Saudita e depois vai se espalhar por diversos continentes. Os cientistas chamam o coronavírus hoje de Covid-19, deram essa denominação para não associar a doença a nenhum país ou a nenhum animal específico, como por exemplo gripe espanhola, gripe aviária, porque isso, gente, gera um problema muito maior, uma questão xenofóbica. Eu não sei se vocês viram, mas no começo agora do mês de março, que foi quando a gente começou a entrar em quarentena e tal, saiu vinculado na imprensa um vídeo de uma criatura no bairro japonês, a criatura não sabe distinguir nem o que é japonês e chinês, mas no bairro japonês de São Paulo, esculhambando os japoneses, dizendo que eles eram imundos, que eles deveriam ir embora do Brasil, porque eram eles que estavam trazendo a doença para cá,
porque eles não sabiam comer, eles comiam coisas esquisitas, deixando totalmente de lado uma questão cultural, uma questão que envolve outros conceitos, outras definições, tá? Então, assim, para evitar essa questão xenofóbica, preconceituosa, denominou-se esse vírus de Covid-19 para não associar a nenhum país ou a nenhum continente. O fato é que esse vírus ele vai ser descoberto em dezembro de 2019, na China, ano passado, né, na China, num lugar chamado Wuhan, que é um lugar de 11 milhões de habitantes, e aí a partir dele, gente, vai começar a se espalhar pelo mundo. A origem dele aponta para o consumo da carne de morcego, mas também não só isso, aponta-se também para um animalzinho chamado pangolim. Eu vou colocar a imagem do pangolim para vocês. Gente, o pangolim, ele é um animal mais traficado da Ásia, porque ele é utilizado para consumo, né? A carne dele é utilizada como consumo e a escama dele é utilizada como produto medicinal. E aí ele é extremamente traficado, e aí uma das formas que os cientistas acabaram descobrindo que pode ser associada a esses dois animais, ao morcego, ao pangolim. Bom, gente, com relação ao mundo, oficialmente a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou estado de pandemia no dia 11 de março. O que é que significa pandemia? Significa que é um vírus, uma infecção que está se espalhando de uma forma muito fácil entre diversas regiões do planeta. Qual é o problema? Que quando a OMS resolveu decretar que de fato era uma pandemia, já existiam 114 países que tinham pessoa diagnosticada com coronavírus, já existiam mais de 115 mil casos de corona confirmado e mais de 4 mil mortes, entre eles lugares como Irã, Coreia do Sul, a China, que foi o epicentro, né? No caso da Coreia do Sul, gente, é interessante porque ela é considerada um país de referência em como lidar com o caso de coronavírus. Porque, primeiro, construíram hospitais em uma semana, né? No mesmo período, no mesmo dia em que a Coreia do Sul notificou o primeiro caso de corona, que foi 20 de janeiro, no mesmo dia os Estados Unidos também notificou. Com poucas semanas de diferença, gente, dentro do mesmo período, os Estados Unidos tinha anunciado que realizou testes com 4 mil pessoas. A Coreia do Sul anunciou quase 200 mil testes já feitos para diagnosticar casos de coronavírus. Mas por que a Coreia do Sul já tinha essa estrutura? Porque ela já tinha passado por causa de uma pandemia em 2015. Vocês lembram que eu falei para vocês da síndrome respiratória do Oriente Médio? Pronto, em 2015 a Coreia do Sul passou por essa crise, então eles já sabiam, já passaram por essa pandemia, então já sabiam como lidar com a situação, já tinham hospitais habilitados para lidar com isso, hospitais móveis habilitados para lidar com isso. Eles vão adotar diversos sistemas, como por exemplo o serviço de drive-thru para testes. As pessoas elas não precisavam. Basicamente o que aqui aqui em Fortaleza eles estão fazendo esse sistema, mas não está dando muito certo porque está gerando filas gigantescas. Mas lá na Coreia do Sul era muito rápido. A pessoa chegava com o seu carro, fazia o teste e recebia por mensagem se estava ou não infectado com a doença. Qual é o problema? Que ao mesmo tempo em que a Coreia do Sul tomou medidas extremamente eficazes, como construção de hospital, vários testes e hospitais muito habilitados para fazer essas consultas e esses exames, ao mesmo tempo era considerado muito invasivo, porque a pessoa recebia no seu celular se tinha algum caso do seu vizinho, na sua vizinhança, no seu trabalho, de alguém infectado. E aí as pessoas pediam para esses casos pessoais não serem divulgados, mas o governo norte-coreano ainda assim divulgava o caso de pessoas próximas de você que poderiam estar ou estavam infectadas com corona. A população da Coreia do Sul também conta muito com relação ao número de casos, né? Porque tem um número de casos muito grande, mas a porcentagem de letalidade é baixa, já que a maioria da população ela é feminina, de 40 anos de idade, ou seja, elas estão fora do número, né, da idade de risco da doença. Outros países também, como a Arábia Saudita, tomaram algumas prevenções. A Arábia Saudita, gente, fechou Meca. Vocês sabem que Meca é um lugar extremamente religioso para a população muçulmana. Primeiro eles fecharam Meca para estrangeiros muçulmanos que chegavam à Arábia Saudita, depois eles fecharam Meca totalmente, não estava liberado para ninguém peregrinar, justamente para evitar aglomerações. E isso não existe nem precedente histórico, foi a primeira vez que o governo da Arábia Saudita adotou essa posição, além de fechar aeroportos, além de fechar empresas privadas. Ou seja, cada país estava tomando medidas de isolamento para evitar aglomeração.
Gente, e em meio a isso tudo, eu quero chamar a atenção de vocês com relação ao Equador. Existe uma província no Equador chamada Guayaquil, que é uma cidade portuária do Equador. Inclusive, o primeiro caso de coronavírus foi lá, de uma pessoa que voltou da Espanha. E é impressionante a ineficiência das autoridades com relação a esse lugar e com relação ao território, ao Equador. Gente, existem relatos de pessoas que estão passando 3, 4 dias com um cadáver dentro da casa porque o governo, as autoridades não conseguem ir lá para recolher o cadáver. A polícia registrou mais de 150 pessoas que registraram que tinham um cadáver dentro da sua casa, que provavelmente morreu por causa do coronavírus e que estava com esse cadáver dentro de casa. Pessoas que estão abandonando corpos nas calçadas. Eu vou botar a imagem para vocês porque não tem mais onde colocar essas pessoas. O governo decretou toque de recolher, fechou comércio para tentar controlar a situação, aumentou o tempo de abertura de cemitérios, os funcionários de funerárias eles podem trabalhar em tempo integral, comprou contêineres refrigerados para guardar esses corpos enquanto as funerárias e os cemitérios esvaziam um pouco. Gente, tá uma situação caótica, ou seja, mostra que não é só uma simples gripe, né, meu povo? A situação é de pandemia, é de preocupação, sim, tá?